O segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 36, do versículo 2 ao versículo 38. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. As cortinas do tabernáculo. Assim todos os homens hábeis entre os que faziam a obra fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins. De obra de artista as fizeram. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram de igual medida. 5 cortinas eram ligadas uma à outra e as outras 5 também ligadas uma à outra. Fizeram laçadas de estofo azul na orla da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e de igual modo fizeram na orla da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. 50 laçadas fizeram numa cortina e 50 na outra cortina na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram de igual medida. Ajuntaram à parte 5 cortinas entre si e de igual modo as 6 restantes, e fizeram 50 laçadas na orla da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para ajuntar a tenda para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. A coberta de peles e as tábuas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes, travados um com o outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fizeram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para o lado norte,
com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado do tabernáculo para o ocidente fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados, as quais por baixo estavam separadas, mas em cima se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobriram de ouro as tábuas e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas. E cobriram também de ouro as travessas, o véu, o reposteiro e as colunas. Fizeram também o véu de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, com querubins o fizeram de obra de artista. E fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Os seus colchetes eram de ouro sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. E as suas 5 colunas e os seus colchetes, as suas cabeças e as suas molduras cobriram de ouro, mas as suas 5 bases eram de bronze.